palavra do Senhor. Como é bom. Vamos estar continuando, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e a palavra que eu quero trazer nessa noite é algo que Deus colocou no meu coração desde o início da semana. O tema é liberando perdão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 1. Mateus 5, a partir do versículo 1. Nós estaremos falando sobre a quinta bem-aventurança nessa noite. Mateus 5, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de trazer a Tua palavra nessa noite. E eu peço que o Senhor fale em cada coração, Pai. Cada vida que está aqui seja edificada pelo Senhor, Pai. E verdadeiramente os corações aqui estejam abertos, Senhor, para ouvir uma palavra que vem de Ti. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, é a quinta bem-aventurança. Primeiro nós falamos, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Depois nós falamos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro é os que se arrependem, fala de arrependimento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós pregamos semana passada. Bem-aventurados que têm fome de Deus, porque eles serão fartos. E bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E como nós falamos para os irmãos já, todas essas características, né, são características espirituais. Elas, embora muitas vezes nós encontramos essas qualidades aí fora, como qualidades naturais, né? Tem pessoas que são humildes, é uma qualidade natural, amém? Não é verdade? Você não conhece pessoas que não são cristãs e não são humildes? Conhece. Você conhece pessoas que não são cristãs e são mansas? Como outras qualidades, mas aqui está se referindo a essas qualidades, são qualidades espirituais. Qualidades que vêm de Deus para as nossas vidas. Então aqui, bem-aventurados são os misericordiosos. Eu já falei aqui durante essas semanas, bem-aventurado significa feliz ou alegre e abençoado. E todas essas características que eu falei que vêm de Deus, aponta para onde? Para o céu. Porque esse é o nosso destino. E nós temos que tomar essas atitudes. Eu tenho que ser humilde para morar no céu. Eu tenho que ser manso para morar no céu. Eu tenho que chorar de arrependimento para morar no céu. Eu tenho que ter fome e sede de Deus para morar no céu. E eu tenho que ser misericordioso. Então, aquele que vai morar no céu, eu já digo, você é alegre, você é abençoado. Você é feliz, você é abençoado. Ah, pastor, mas eu passo tantas lutas. Eu fico triste com as situações que eu estou passando. Essa tristeza é circunstancial, é por causa da circunstância, mas a alegria de Deus que você tem no coração é aquela que Deus colocou no seu coração e ninguém tira. É a alegria que eu falei, que o apóstolo Paulo falou, mesmo quando ele estava preso, ele falou: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É a mesma alegria que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente ou alegre em qualquer situação. Eu posso estar passando por necessidade, eu posso estar em abastança, mas eu continuo alegre. Sabe o que é essa alegria? A alegria que vem de Deus. Então, bem-aventurado, feliz e alegre, misericordiosos. Trazendo do original, esse misericordiosos fala, aquele que tem compaixão e aquele que é perdoador.
E eu gostaria de falar nessa noite sobre perdão. Primeiramente, para falar de perdão, nós temos que falar sobre o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele anda muito junto com o amor de Deus. O amor de Deus anda junto com o quê? Com o perdão de Deus. E muitas vezes, esse amor e esse perdão é inexplicável. Nós não conseguimos entender. E nós muitas vezes não conseguimos alcançar o amor de Deus e o perdão de Deus. Às vezes, para nós é muito difícil. Você vê uma pessoa que faz tantas barbaridades, e muitas vezes o nosso coração tem aquela repulsa de aceitar. A pessoa matou, roubou, fez tanta coisa, e agora está na igreja, e agora diz que serve a Deus. Para nós é difícil, porque nós temos um coração humano, e o nosso amor, nós não conseguimos entender. A Bíblia diz que o amor de Deus não tem como você entender o amor de Deus. Eu vejo um caso na Bíblia, quando fala sobre a cidade de Nínive, onde tem o profeta Jonas, que Deus vai lá e fala: prega lá para Nínive, prega lá justiça, lá, olha, que eu vou acabar com aquela cidade se ela não se arrepender. E Jonas tenta fugir, tenta ir para Tarsis. Depois que acontece tudo que os irmãos já sabem, a maioria dos irmãos já sabe, foi lá, o navio quase afundou porque ele foi desobediente, ele foi parar na barriga de um peixe. Aí ele resolveu fazer o que Deus mandou. E sabe como era o povo de Nínive? Era um povo cruel. Naquela época, os exércitos, quando prendiam um inimigo, eles deixavam lá e deixavam como prisioneiro. Já em Nínive era diferente, eles matavam, eles cortavam, eles eram cruéis, eles cegavam os inimigos, eles cortavam a orelha, cortavam o nariz, cortavam a perna, cortavam o braço, e era muito, pensa num povo cruel, era de Nínive. Então quando Deus mandou ir para Nínive, ele não estava com medo, só que ele disse assim: eu não vou pregar para esse povo daí não merece que eu vá pregar. E depois que ele foi e pregou, o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo o quê? Se arrependeu. E o profeta Jonas ficou bravo com Deus. Eu sabia que o Senhor era um Deus amoroso e que ia perdoar esse povo. E muitas vezes o nosso coração é igual ao coração de Jonas. Nós olhamos às vezes a pessoa por ter feito barbaridade, você chega assim e diz assim: não, esse daí não. Eu não consigo aceitar que esse daí um dia vai morar no céu. Quando a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus perdoa verdadeiramente. Eu já contei o testemunho aqui, eu não vou me alongar, mas uma vez um amigo meu chegou para mim e disse assim: ó, eu quero que você vá lá no presídio para pregar para o meu pai. E o pai dele, carregando muitas mortes, era um matador. Eu já contei aqui, os irmãos mais antigos conhecem. O pai dele era um matador, era um policial, agora é ex-policial, estava preso, mas era um matador. E quando ele falou assim: vai lá falar de Jesus para o meu pai, na época eu não era pastor, eu disse assim: gente, que vontade de não ir. Eu disse assim: quanta infelicidade esse homem já levou. Aí de repente o Espírito Santo começa a me incomodar e disse assim: meu amor vai alcançar esse coração. Então naquele momento eu disse assim: Senhor, derrama desse amor no meu coração para eu poder ir lá para pregar o Evangelho. E a primeira vez que eu cheguei lá, eu comecei a falar do amor de Deus. O primeiro dia ele nem me cumprimentou direito, ele nem aceitou a palavra que eu levei. Na segunda vez, eu nem queria ir. Na segunda vez eu disse assim, cheguei para ele e falei assim: ó, seu pai nem me ouviu, nem me cumprimentou. Na segunda vez o Espírito Santo já estava agindo. E na terceira vez que eu fui naquele presídio para visitar, ele recebeu o Senhor Jesus. E aquele homem que aos olhos humanos, ele não carregava uma morte, ele carregava dezenas de mortes. Aquele homem, dentro do presídio, se tornou um pastor. Cumpriu sua pena, está aqui fora, está pastoreando.
Sabe o que é isso? É o amor e o perdão de Deus. Então não tente entender por que Deus perdoa, porque Deus é amor, e Deus perdoa, basta a pessoa pedir perdão e se arrepender. E eu queria falar algumas características, algumas coisas, algumas lições bíblicas sobre perdão. Verdadeiramente todos nós precisamos dessa palavra. Primeira coisa que nós temos que saber sobre perdão: para recebermos o perdão de Deus, temos que perdoar o nosso próximo. Olha o que diz Mateus 6,14, não precisam abrir. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Quantos aqui já não ouviram esse versículo? Se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Talvez essa palavra não causou tanto impacto no seu coração. Então, sabe, eu vou ler agora o Mateus 6,12, que diz, é a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinando os discípulos como deveria orar, ele diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Qual versículo é mais forte, o primeiro ou o segundo? Qual que causa mais impacto? O primeiro diz, se vocês perdoarem os seus devedores, aqueles que te fizerem alguma coisa, o Pai Celestial vai perdoar. Mas nessa oração, olha só, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, me trate como eu estou tratando o meu próximo. Me trate como eu estou tratando. Se eu não estou perdoando, não me perdoa a mim, Senhor. Porque é uma realidade. Eu falei que o amor e o perdão de Deus andam juntos. Só que o amor de Deus é incondicional. Se você não amar a Deus, se a pessoa não amar a Deus, mas chegar ali fora, a pessoa dizer, eu não amo a Deus. Mesmo assim, Deus vai amar aquela pessoa. Ele ama a todos. Então, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus é condicional. Isso que nós temos que saber. Para Deus perdoar os nossos pecados, nós temos que perdoar o nosso próximo. Nós temos que liberar o perdão sobre o nosso próximo. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Perdoar é fácil? Quem acha fácil perdoar, levanta a mão. Teve dois. Minha mãe e meu pai. Não é fácil, mas é necessário. Mas nós precisamos. Só que para nós liberarmos perdão, precisamos de duas coisas. Primeiro, nós temos que querer liberar o perdão. Porque eu te digo uma coisa, te digo isso com certeza, tem gente que não quer liberar perdão. Já teve pessoas de eu falar assim, meu irmão, você tem que liberar o perdão. Ele disse, não. Mas é necessário para você ser salvo. Mas não vou perdoar. Deixou aquela falta de perdão como, parece algo de estimação no coração. Então a primeira coisa para você conseguir liberar o perdão, é você querer. Eu quero, Senhor, liberar o perdão daquele que me causou mal, eu quero liberar o perdão. E a segunda coisa, sabe o que é? Pedir ajuda de Deus. Eu falei que é fácil? É fácil? Não. Muitas vezes por nós mesmos, nós não conseguimos liberar o perdão, eu falo. Quantas pessoas foi tão difícil liberar perdão, eu cheguei para Deus e falei assim, Deus me ajuda. Porque não é, essa pessoa aprontou comigo, mas não é ela que vai me impedir de morar no céu. Ela não tem esse valor todo para me impedir de morar no céu. Então me ajuda a liberar o perdão. Tira esse ressentimento, essa mágoa e coloque amor no meu coração por essa pessoa. E quando nós oramos com sinceridade diante do Senhor, você percebe, gente, alguma coisa mudou no meu coração. O que mudou? Foi o agir de Deus aqui, ó. Ele tirou aquele ressentimento. Do nada você diz assim, gente, eu tinha uma mágoa daquela pessoa. Eu desejava até o mal daquela pessoa. Mas agora não. Agora eu estou sentindo um sentimento tão bom por ela.
Outra coisa que nós temos que aprender sobre perdão: o perdão traz paz. Tem um versículo que não fala nem de perdão, mas nós podemos jogar para si dentro de perdão. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu irmão, você que carrega falta de perdão no coração, você está carregando um peso desnecessário. Você não tem que carregar isso. É um peso que nós carregamos. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Sobrecarregado, estamos sobrecarregados com o quê? Com uma falta de perdão. Quando o Senhor quer que nesse momento você chegue assim e fale assim: Senhor, aqui ó, coloca paz no meu coração. Porque quando você consegue tirar um ressentimento, uma mágoa do seu coração, quem aqui já perdoou, eu creio que todos os irmãos já perdoaram, você sente paz. Já teve pessoas que eu ficar com ressentimento, coisas no meu coração. Ah, pastor, você ficou? Eu já cansei de contar aqui. De ficar anos com ressentimento no coração. E quando eu tirei aquele ressentimento, quando eu tirei aquela mágoa do meu coração, eu senti paz de Deus. Não estou falando não, agora eu posso falar, meu coração está em paz, eu não tenho ressentimento, não tenho mágoa de ninguém, de nada. E é isso que Deus quer, é assim que Deus quer que seu coração fique cheio de paz. Encontrareis descanso para vossas almas. Você não está conseguindo ter descanso na sua alma, porque você está com dificuldade de perdoar. E quando não perdoamos, o maior prejudicado somos nós. Teve um menino, uma história, um menino chegou para o seu pai, os irmãos já devem conhecer, que eu conheço essa ilustração há muito tempo. Chegou para o pai e falou assim: pai, eu estou muito aborrecido, um garotinho de 7 anos, eu estou muito aborrecido. E o pai chegou assim e falou assim: por que, meu filho? O Zezé, eu lembrei até do nome, o Zezé fez isso comigo, eu estou com muita raiva dele, pai. Aí o pai pegou o filho e levou para o quintal, e no varal lá, botou um lençol branco, totalmente branco, e a uma certa distância, botou um monte de balde cheio de lama, e disse assim: filho, descarrega todo sua raiva naquele lençol lá, como se fosse o Zezé. Aí aquele garoto ficou feliz com aquilo, aquele monte de balde cheio de lama, e ele pegava lama e jogava na direção do lençol. Meu pai botou uma distância. Aí quando ele terminou, já estava quase um tempão lá, jogando, cansado. Ele chegou assim: e aí, filho, você jogou a lama no lençol? E o pai olhou para o lençol, quase não tinha lama nenhuma. Aí o pai pegou a mãozinha daquele garoto, levou para dentro de casa, chegou na frente do espelho. Quando aquele garoto olhou no espelho, só viu o dente e o olho. Ele todo sujo de quê? De lama. É assim que nós ficamos. Às vezes a pessoa que você não conseguiu perdoar, às vezes já nem sabe que você tem alguma coisa contra ele. Ele não está sofrendo nada com isso, mas o coração está ali, ó, machucado. E você sim sente, você sim sofre por causa desse sentimento. E eu estava vendo um testemunho de um pastor. Teve um certo pastor que chegaram para ele e falaram assim: pastor, eu quero que o senhor faça uma visita, porque minha avó já está há anos na cama, só que os exames dela não dá nada. Ela fez vários exames e ela está há anos na cama, não consegue levantar. Aí aquele pastor disse assim: eu vou lá visitar essa. Aí quando ela chegou lá, chegou para a irmã e falou assim: minha irmã, a irmã é evangélica, aquela senhora de 80 anos, falou assim: não, eu sou afastado há alguns anos. E ele chegou assim, mas a irmã já esteve na igreja, né? Já seguiu
com Jesus? Ela, não, já. Aí ele começou a cantar uns louvores antigos com aquela irmã, é um testemunho verdadeiro, tá? Começou a cantar uns louvores antigos, começou a falar alguns versículos, e de repente o Espírito Santo incomodou no coração daquela irmã, do pastor, e o pastor perguntou para aquela irmã, a irmã tem algo contra alguém? Existe alguém que a irmã precisa liberar o perdão? Aí aquela senhora não respondeu nada a princípio, o pastor continuou perguntando, e de repente aquela senhora se abriu e disse assim, tem uma prima minha, que há muitos anos fez algo muito grave contra mim, e eu não consigo perdoar ela, e agora ela está lá na Bahia, a gente não se vê há muitos anos, e falou, começou a botar aqui para fora, e de repente começou a chorar muito aquela senhora, chorou, quanto mais ela falava da prima, ela chorava, e o pastor chegou assim e disse assim, sabe por que você não está andando há anos? Por falta de perdão. Você quer liberar o perdão no dia de hoje, você quer liberar o perdão para sua prima? Aí ela disse, poxa, mas eu não tenho nem como pedir perdão para minha prima, não tenho mais como me reconciliar. Ele disse assim, olha só, se você encontrar com ela, tudo bem, se você não encontrar, no seu coração vai ficar limpo. Aqui nesse momento, se você liberar o perdão, se você quiser liberar o perdão, aí aquela senhora disse assim, eu quero liberar o perdão. Quando ela falou isso, ela orou junto com o pastor, liberando o perdão. No dia seguinte, a prima veio lá da Bahia para visitá-la, depois de anos. E elas se abraçaram, elas se choraram, uma pediu perdão para a outra, e aquela senhora voltou a andar. Olha só, por causa do perdão. O perdão estava fazendo tão mal, falta de perdão adoece o físico, adoece a alma. Então nessa noite, verdadeiramente a gente tem que perdoar. Eu vi uma frase que me falou muito, guardar ressentimento no coração é como tomar veneno esperando que o outro morra. Olha só, guardar ressentimento é tomar veneno esperando que o outro morra. Isso vai acontecer? Não. Sempre que você perdoa, o inimigo sai perdendo. Pode saber, meu irmão, quando você libera o perdão, fala assim, ó, hoje eu vou sair daqui nessa noite. Se Deus está falando isso, meu irmão, é porque nós precisamos liberar perdão nessa noite. Se você liberar perdão, quando nós liberamos perdão, o inimigo sai perdendo, porque ele quer verdadeiramente que você fique preso naquilo, que a falta de perdão nos acorrenta, pode ter certeza disso, nos prende. Muitas vezes achamos que ao perdoar vamos esquecer. Quando eu perdoo, eu não tenho uma amnésia espiritual. Eu posso lembrar daquilo. Mas é o que a gente estava conversando na célula essa semana. Quantos aqui tem alguma cicatriz aqui? Levanta a mão. Quem aqui tem uma cicatriz? Quase todo mundo. Quem aqui essa cicatriz dói? A cicatriz de um... Não dói não? Eu tenho uma cicatriz enorme aqui, de um acidente de bicicleta, quando eu era adolescente, 14 anos. Eu tenho a cicatriz até hoje. Trabalhava de globinho, entregava jornal. Sofreu um acidente, ficou aqui a cicatriz. Mas ela não dói. Mas na época, essa cicatriz, um dia foi o quê? Foi ferida. Essa cicatriz que hoje está aqui, que hoje não dói, hoje não machuca, toda vez que eu vejo ela, eu lembro do acidente. Só que ela não dói. Mas quando eu sofri o acidente, era uma ferida. Doeu. É isso que eu estou te falando, meu irmão. O que você passou, você pode até lembrar, mas quando você libera o perdão, passa a não doer mais, a menos que, como uma irmã falou essa semana, a cicatriz ainda estiver aberta, porque é ferida, meu irmão. Uma pessoa me perguntou essa semana, pastor, mas se eu perdoar,
Eu preciso caminhar junto com a pessoa? Não. Não é porque você perdoou que você precisa caminhar junto com a pessoa. Você tem que limpar o quê? É seu coração. Não é porque a pessoa fez mal. Deus quer que Deus pode até botar o propósito de você caminhar junto com a pessoa. Mas não necessariamente você precisa. Mas o seu coração tem que estar o quê? Totalmente limpo. Independente, passou. Outra coisa, quando não perdoamos, olha isso daqui. Quando não perdoamos, nossas orações não são respondidas. Sabia disso? Às vezes tem gente que fala assim, pastor, eu oro, mas nada acontece. Será que não é falta de perdão às vezes no nosso coração? Eu vou ler um versículo que você vai falar, mas não tem muito a ver. Mas olha só, se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, o Senhor nunca teria me ouvido. Se o Senhor não nos perdoar, o pecado fica guardado no meu coração. Então, para o Senhor me perdoar, eu tenho que perdoar. E quando eu perdoo, acabou todo impedimento para que as minhas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Como eu vou estar orando por uma situação, mas quando no meu coração, por outra pessoa, está ressentimento, está um tipo de angústia. Já estou terminando. Outra coisa que diz a palavra, o perdão não pode ter limites. Mateus 18, 21 diz, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes? Lucas 17, 4. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependa-me pelo que fez, perdoa. Então não tem limite, meu irmão. Eu já vi gente falando, se fizer comigo, faz bem feito, porque vai fazer uma vez. Quem já ouviu isso? Vocês irmãos já ouviram? Se fizer, faz bem feito. Já errou comigo, não tem mais jeito. Eu disse, você não é obrigado a caminhar junto, mas quantas vezes, a pessoa, se Deus falar com isso com você, se fizer comigo, faz bem feito, porque só vai fazer uma vez. A gente estava frito. Quantas vezes nós erramos e quantas vezes o Senhor nos perdoou, não é verdade, irmãos? Outra coisa, perdoar é abrir mão da razão. O servo de Deus, mesmo agredido, ele abre mão da razão. O servo de Deus, não importa se a pessoa fez algo contra você, o servo de Deus deve chegar para a pessoa, eu já fiz várias vezes isso, me perdoa. Eu vejo o exemplo de Jesus, a Bíblia diz que nós temos que aprender com Jesus. Quem foi ofendido? Foi nós ou a pessoa? Quem foi ofendido? Jesus errou contra a gente ou a gente errou contra Deus? Nós erramos. E quem deu o primeiro passo para que houvesse perdão? Foi Jesus. Então, meu irmão, se tiver de dar o primeiro passo, dá o primeiro passo. Chegue para a pessoa e diz assim, olha, não ter nada contra nós não. Se eu fiz alguma coisa, já teve pessoas que eu cheguei assim e falei assim, me perdoa a pessoa, mas foi eu que fiz contra você. Eu disse, mas não me importa, me perdoa. E ficou a paz no meu coração, e ficou a paz na situação. E por último, para terminar, eu não cheguei a esse ponto, tá, gente? Buscar o padrão de Deus de perdão. O que é buscar o padrão de Deus? Eu fico, na Bíblia, conta uma história de um homem chamado Barnabé. Era um diácono. E esse Barnabé estava sendo apedrejado, estavam matando ele, apedrejando. E ele fez uma oração ao Senhor. Senhor, não lhes imputes culpa por isso.
Sabe quem foi alcançado por essa oração dele? Foi quem estava mandando apedrejar ele, que era Saulo, que se tornou apóstolo Paulo. Ele estava sendo apedrejado, meu irmão. O que nós faríamos se alguém estivesse nos apedrejando? Senhor, amaldiçoa esses que estão me apedrejando. Ele disse: Senhor, não lhes impute culpa. Sabe o que é isso? Perdão padrão de Deus. Eu vi um testemunho, já faz muitos anos. O nome eu ia trazer a carta, eu tinha a carta, não a própria carta, mas eu tinha a carta copiada, a carta igual a essa carta. Teve um homem, por isso que eu falo, se você chegou nesse nível, não, mas é o alvo, nós temos que ter esse nível como alvo. Esse homem, Vladimir, mataram o filho dele, filho único, e esse Vladimir, ele escreveu uma carta, enviou para aquele que matou o seu filho na prisão. E na carta, eu não lembro de todos os detalhes, eu ia trazer a carta, mas eu esqueci. Mas a carta, ele começa assim: olha, eu venho aqui através dessa carta para liberar para você o perdão. Você não sabe o quanto está sendo difícil para mim ficar sem meu único filho, mas eu quero te dizer que em Jesus eu te amo e quero que você se torne o meu irmão. Às vezes nós temos um coração tão duro, né? Imagine como Deus me deu essa carta, meu irmão. Eu quero que você se torne o meu irmão. Eu quero que você conheça Jesus e se torne o meu irmão. No início da carta, eu libero perdão para você. Eu olho para aquela carta, eu digo assim: Senhor, como eu preciso ser trabalhado no meu coração, como eu tenho que saber liberar perdão, que eu não sei. Às vezes, por causa de coisas bobas, a gente às vezes fica chateado com o nosso irmão, ficamos chateados com as pessoas, guardamos às vezes ressentimento. E aquele homem, ele liberou perdão para o assassino do filho único. Isso é cristianismo, meu irmão. Quando Barnabé liberou perdão para Paulo, que mandou apedrejar, Senhor, não imputes essa culpa sobre ele, é padrão de Deus, isso é cristianismo. Talvez eu nunca chegue num padrão desse, mas eu tenho como alvo, eu chego: Senhor, a cada dia, trabalhe perdão no meu coração, não deixe que entre nenhum tipo de mágoa no meu coração, não deixe que entre nenhum ressentimento no meu coração. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu creio que Deus não joga a conversa fora. Se Deus conduziu essa palavra para perdão, é porque Ele quer trabalhar nos nossos corações. E eu digo, sabe, muitas vezes o que acontece? Às vezes, tem uma pessoa que eu não sabia que eu tinha mágoa dessa pessoa. Passou anos e eu não sabia que eu tinha mágoa dessa pessoa. Mas um dia, diante dessa pessoa, eu percebi que eu tinha mágoa dela. E eu pedi perdão. Às vezes você nem sabe que tem falta de perdão por uma pessoa no seu coração, mas nessa noite o Espírito Santo vai te mostrar para que você libere. Deus quer que nessa noite você saia daqui com o coração totalmente limpo. Então eu queria que todos os irmãos botassem a mão no coração. De repente você vai dizer: pastor, eu não tenho nada contra ninguém, eu não tenho ressentimento, mas põe a mão no coração, só para ninguém apontar, aquele ali está precisando. Mas se tiver alguém que de repente te fez algum mal, te traiu, abusou de você, disse coisas que você não queria ouvir, seja lá o que for, de repente foi coisa muito grave, te roubou, pode ter feito tantas coisas, te abandonou. Essa noite Deus escolheu para você perdoar. Essa noite Deus te escolheu, como eu falei, precisa de duas coisas para que essa mágoa, esse ressentimento saia do seu coração.
Um, é você querer. Dois, é você pedir ajuda do Senhor. Porque nós somos humanos. Por nós mesmos não é fácil perdoar. Não é. Por isso que muitos quando estão liberando perdão, choram muito. Sabe por que choram? Porque não é fácil. É uma ferida que está aberta há muito tempo. Mas essa ferida vai fechar nessa noite. E vai ser apenas uma cicatriz. E você vai ver que se você liberar o perdão, você vai ser curado de tantas coisas. Você vai ter paz. E você vai ser curado de tantas coisas. Porque muitas vezes a gente não sabe, mas muitas coisas que nós vivenciamos todos os dias é a falta de perdão que nós vivemos. Muitas coisas que nós falamos todos os dias é a falta de perdão que nós temos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, ó Pai, nós queremos pedir para liberar o perdão, Senhor, que nós queremos limpar o nosso coração, todo lixo que está no nosso coração, porque ressentimento, rancor, mágoa é lixo, e lugar de lixo é na lixeira, não no nosso coração. Então nesse momento, todo lixo que possa estar no nosso coração, ressentimento, raiva, ódio, caia por terra em nome de Jesus. Limpa os nossos corações agora, Pai. E na mesma hora que nós pedimos, limpa o nosso coração e liberamos o perdão, Pai. Nós queremos nessa noite liberar o perdão sobre o nosso próximo e pedir perdão ao Senhor, porque é isso que está acontecendo aqui automaticamente. Nós estamos liberando perdão, estamos recebendo perdão do alto. Queremos orar como Jesus mandou orar: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos abandonaram, aqueles que nos traíram, aqueles que fizeram tanto mal, Senhor, abusaram de nós, Senhor, aqueles que nos roubaram, Senhor, aqueles, Senhor, que fizeram maldades contra nós. Oh, aleluia. Senhor, cada vida aqui, Senhor, sai com o coração limpo, Senhor. Sabemos que não estamos como Vladimir, que foi falado. Sabemos que talvez ainda não tenhamos o coração como Barnabé, ou até o Senhor que nos ensina, que mesmo no estado de homem disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Trabalha em cada coração, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, em cada coração, Senhor. Verdadeiramente, tudo que é ruim, tudo que está no nosso coração nos adoecendo, o veneno, muitas vezes, Pai, que está no nosso coração, Senhor, sai agora, Pai. Tudo fique limpo agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Os irmãos podem sentar. Vamos agora fazer algumas orações aqui. Em primeiro lugar, queria chamar a Jéssica aqui na frente. Vem cá, Jéssica. Jéssica está ficando mais velha hoje, gente. Hoje é aniversário da Jéssica. Eu vou pedir agora a Malu para orar pela Jéssica. Vamos impor as mãos sobre a vida da Jéssica? Jéssica, ungida de Deus, né, Jéssica? É a nova mãezinha da igreja. Soberano Deus e amado, Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para abençoar, Senhor, a vida da tua serva, a Jéssica, bebezinho dela, Senhor, que ela tenha anos e anos de vida, Pai, na tua presença, Pai, e que ela jamais, Senhor, se desvie dos teus caminhos, Pai. Nós desejamos a Jéssica, Pai, toda prosperidade, toda saúde, Senhor, toda a bênção de Ti, Senhor, que ela seja próspera, que ela leve o filhinho dela, Senhor, nos Teus caminhos, ela e o Vitor. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida da Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Quem ama a Jéssica, bate palma ao Senhor. Chamamos, Jéssica.
Agora eu queria chamar um casal aqui na frente. É o nosso pastor Ailton e nossa irmã Filomena. Eu gostaria de chamar eles aqui na frente e vão ser recebidos como membros da nossa igreja. Amém. E a igreja vai estar recebendo com alegria. A família está crescendo. Nós louvamos a Deus porque temos apresentado muitos membros nos últimos cultos. Eu vou... Pode subir. Tá. Chamar o pastor Marcos. Pastor Marcos. Vem orar. Quem está feliz com a... Pastor Ailton e irmã Filomena, de receber. Olha por eles aqui. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Ó Deus, aqui está este casal, ó Deus, nós sabemos que eles já têm a vida deles consagrada a Ti. Mas, ó, nós nesta noite apresentamos eles, ó Deus, como mais um membro, Senhor, mais 2 membros, Senhor, desta congregação. Que o Senhor possa, Senhor, derramar chuva de bênção sobre a vida deles, dar força, Senhor, nessa nova jornada, nesta congregação. Pai, assim estendendo as suas potentes mãos sobre eles, guardando a trajetória deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Amém. Pode sentar, vou passar os anúncios. Pedir Jéssica aí para botar ligadinha aí no... Senta rapidinho. Ô, Jéssica, liberados aí os anúncios? Nós vamos passar primeiramente